Amém, vamos orar. Fechamos os nossos olhos, coloquemos a nossa mente em Cristo. Pensemos na sua palavra, naquilo que é importante nesta hora, naquilo que vimos a sua casa receber. Pensemos no sacrifício que Ele fez por nós e naquilo que é mais importante nesta hora, nós olharmos e dedicarmos todo o nosso ser a Ele, toda a nossa vida a Ele, todo o nosso pensamento e intenção, dedicá-la a Ele, porque Ele vê tudo, Ele conhece todo o pensamento, Ele sabe onde é que a nossa mente vai parar ao longo dos próximos minutos, Ele sabe aquilo que está lá dentro, aquilo que é mais importante, Ele sabe mesmo aqueles momentos em que a nossa boca diz sim e lá dentro diz não. Ele sabe aqueles momentos em que nós dizemos que temos fé e lá dentro está a falhar. Ele vê tudo isso. Portanto, esqueçamos tudo aquilo que está à nossa volta, porque Ele é o que sonda os rins e os corações. Ele é o que conhece o fim desde o princípio. Senhor Jesus Cristo, nós vimos, Pai, agora, Senhor, perante Ti. Nós queremos, Senhor, que a Tua presença está aqui. Nós queremos, Pai, que a podemos sentir, que a nossa fé consegue tocar-te, alcançar-te nesta hora. Nós oramos, Pai, para que se há algo em nós para mudar, Senhor, muda. Mas nós vimos, Pai, para crescer, para amadurecer, para termos entendimento, para sermos melhores cristãos, para te servirmos mais e melhor, para conseguirmos dedicar mais de nós a Ti, para termos, Senhor, algo com que nos possamos firmar, para que possamos agarrar melhor essa rocha firme e segura, para que possamos ter cada um desses passos, possam ser dados em terra firme, em rocha sólida. Porque aí sabemos, Pai, que nenhuma tempestade desta vida poderá abalar a nossa confiança em Ti, o nosso caminho. Nada, Senhor, nos separará do amor de Cristo nessa altura. Senhor, nós oramos para que toda a leitura que seja feita, toda a palavra que seja dita, seja agora um ato de adoração ao Teu nome. Pedimos, Pai, para que os corações sejam vivificados, para que o ânimo seja renovado e o nosso entendimento possa alcançar o Altíssimo nesta hora. Possamos, Senhor, crescer, possamos, Senhor, desenvolver, possamos, Senhor, comer matéria sólida. Em nome de Jesus Cristo, agora nós pedimos confiadamente, Pai, para a Tua honra e a glória do Teu nome. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Enquanto estamos de pé, vamos começar em Êxodo capítulo 18. Enquanto estamos de pé e abrimos a Bíblia, Êxodo 18, e vamos ao versículo 5. Vamos ler o 5 e o 6 e depois eu vou saltar alguns. Ok? Ouça com atenção porque eu vou saltar. Eu vou dizer agora o 9, depois é o 13, ok? 18, 5, e depois versículo 5 e 6 no início. 5 e 6, ok? Ok, diz assim: Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e com a sua mulher a Moisés no deserto, filhos de Moisés e mulher de Moisés, ao monte de Deus onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então ele ouviu falar, Moisés tinha-lhe enviado a sua mulher, os seus filhos.
E ele tinha ouvido falar o que Deus tinha feito. Então esta foi a primeira vez que eles se encontraram. Eles viveram 40 anos, não é? Certo? Moisés viveu com Jetro 40 anos, ok? 9. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Ok? Ele viu que era verdade isto. Ok? 13. E aconteceu que ao outro dia, portanto no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até à tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Estou a ler. Ok? 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás. Hoje em dia isto chama-se burnout. A pessoa trabalha muito, trabalha demais. Ok? Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e eleva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentro de todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podem sentar enquanto nós avançamos nesta manhã. Foi perguntado a semana passada porque é que eu não tenho Facebook. É fácil. Uma vez no meu aniversário publicaram assim: beijinhos Paulo, uma pessoa que eu nem conhecia. E eu tinha lá pessoas da África a quem eu vou lá e digo assim: ei, não há cá beijinhos, não sei o quê. Ok? E eu pensei assim: esta frase aqui, lá, pode ser vista de uma maneira errada. E Paulo diz assim: ainda que o teu coração esteja correto, se alguma coisa escandalizar o irmão, é melhor que não o faças. Porque alguém se pode escandalizar e sair da fé. E como eu não tenho controle nenhum sobre o que as pessoas publicam no Facebook, eu decidi cortar o Facebook. Perdi o contacto com muita gente, é verdade. Admito isso. O Facebook é bom para essas coisas, manter o contacto com as pessoas. Mas eu decidi cortar por uma questão, exatamente pelo que Paulo diz. Se é ofensa para alguém, se vai prejudicar o teu irmão, então não faças. Então eu decidi cortar com aquilo. Agora, eu tenho mais uma vez que agradecer à minha esposa publicamente porquê? Porque ela não consegue cortar-me o cabelo. Por causa das costas. Tem a barriga grande e não dá. Então eu fui ao barbeiro e aquilo foi tamanha... ficou tão mal que ela ontem teve que me ajeitar outra vez. Porque eles agora só sabem cortar a Cristiano Ronaldo e eu não gosto. A Cristiano Ronaldo. Então ela teve que me ajeitar e eu agradeço por me salvar da vergonha pública de vir aqui nesta manhã, em frente às câmaras, com o cabelo como estava. Portanto, ainda paguei 10 euros por isso.
Portanto, agradeço publicamente a salvação do cabelo. O resto da cara não dá para mudar, não é? Já é assim. Já foi de nascença. Ok, nós estávamos a ler aqui que Moisés estava a tomar conta de tudo. Toda a gente, a mais pequenina coisa, eles estavam a trazer a Moisés. Ora, e o sogro, não é um homem de negócios, provavelmente, é de certeza, por esta conversa, de certeza que era. Então tinha lá os seus rebanhos e provavelmente Moisés só tomava conta de um, nos 40 anos que lá viveu, ou teria o seu próprio, e Jétro tinha uma companhia, uma empresa, se calhar. Negociava, se calhar. Por esta conversa, provavelmente era assim. Então, Jétro disse assim, olha, se calhar isto não vai funcionar. Porquê? Porque tu estás de manhã até meio da tarde a tratar destes assuntos. Imaginem que todo o nosso problema aqui em Portugal era levado ao Primeiro-Ministro. 10 milhões de pessoas iam ao Primeiro-Ministro para todo e qualquer problema que existisse neste país. O Primeiro-Ministro ia estar uma semana só para atender a fila. Então o que é que acontece? O Primeiro-Ministro delega nos seus ministros os assuntos. Só as coisas mais importantes ou gerais é que chegam a ele. Os ministros depois têm assessores e têm aqueles que estão à sua volta e depois há as câmaras, etc, etc, etc. Pronto. E foi este conceito que Jétro levou a Moisés porque ele disse, olha, tu assim não vais durar muito. Tu consegues fazer, mas assim não é a maneira mais apropriada. Vais esgotar, ele diz aqui, totalmente desfalecerás. Portanto, hoje em dia seria, olha, o médico diria assim, você está a trabalhar muito, você vai entrar em, sei lá, eles chamam burnout, ou esgotamento, ou qualquer coisa assim, não vai dar. Tem que tirar umas férias, tem que meter baixa. Pronto, então ele disse assim, para não chegares aí, tu pegas em homens, e agora, o que eu queria que reparássemos era, o que é que ele diz? Ele diz, tu levas a Deus essas coisas, trazes a lei, as regras, e diz as regras a toda a gente, inclusivamente a estes homens. E ele diz, depois, dentro do povo, procura homens capazes. E agora, quais são os requisitos destes homens? Capazes, portanto, homens que queiram trabalhar, que consigam fazer a obra, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Portanto, este era o requisito. O requisito era que eles fossem homens de verdade. Homens que aborrecessem a avareza. Isto são características do caráter. Não importava o tamanho, a força deles, a inteligência, o que importava era o caráter destes homens. Porque a verdade e aborrecer a avareza, temer a Deus, tudo isto são características de um caráter. E isto era o importante para esta obra. Ok? E a obra era de Deus e o objetivo era aliviar a carga e distribuí-la por outros homens que a levassem com Moisés. Ok? Agora, um estaria acima de 10, sei lá, se calhar uma família de 10. Outro estaria sobre uma igreja de 50. Outro estaria sobre uma empresa de 100, etc. Outro estaria sobre um exército de 1000. E cada um destes homens, homens de verdade, homens de caráter, foram então escolhidos. E Moisés seguiu isto exatamente. Foram escolhidos e depois Deus mais à frente diz, faz isso. E esses foram escolhidos porque eles eram homens de verdade. Havia algo dentro destes homens que foi reconhecido. Eles tinham sido criados pelas suas famílias, eles tinham crescido no meio certo e eles tinham aprendido as coisas essenciais para esta obra. Ok? Porquê? Porque o caráter deles era o que interessava. O caráter deles respondia de forma positiva para esta obra que era preciso ser feita. Ora,
Deus está sempre à procura de verdade, ok? Deus está sempre interessado nesta verdade. E estes eram homens de verdade, ok? E quando eu estou a falar aqui homens, nós vamos pensar, não é? Trazer agora ao nosso dia, e vamos pensar em homens e mulheres, não é? E Deus está sempre em busca da verdade. Deus está sempre à procura disto. Agora, e a verdade é sempre aquilo em que Deus está mais interessado. E isto só se consegue fazer com um caráter. Nós só conseguimos ser pessoas de verdade. O que é que isto quer dizer? Homens de verdade. São homens que odeiam a mentira. São homens que não vivem mentira. Ok? Independentemente do que custe aos outros, eles falam a verdade. Ok? Portanto, este era o requisito, aborrecer a avareza. Isto é difícil de encontrar hoje em dia. Ok? Aborrecer, odiar. Aborrecer na Bíblia significa odiar, detestar. Não quer ter nada a ver com a avareza. Ok? Eles depois foram colocados, foram despenseiros. Lembra-se quando estávamos a falar das finanças? Então, despenseiros, eles agora eram despenseiros uns de 10, e provavelmente se estes fossem fiéis, depois passavam para 100. E se eles fossem fiéis, depois passavam para 1000, etc. Agora, Deus está sempre interessado nisto. Nós estamos interessados naquilo que muitas vezes que nós conseguimos ver. Nós abrimos uma maçã e nós conseguimos contar as sementes que estão lá dentro, não é? Mas Deus é o único que consegue olhar para a semente e ver quantas maçãs estão lá dentro. Percebeu? Acompanhou aqui o raciocínio? Deus é o único que consegue ver o potencial que está lá, o caráter que está lá, a verdade que está naquela semente, ok? Ele é o único, é isso que ele está interessado. E de facto, hoje em dia é cada vez mais complicado encontrar estes homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. É cada vez mais difícil. E qual é o problema principal? As igrejas não pregam o caráter. As igrejas não pregam a separação de uma casa, de uma pessoa, do mundo. Não pregam isso. E então isso reflete-se depois numa sociedade. E a sociedade hoje tem valores, princípios que não tinha há alguns anos atrás. Lá está, estes cortes de cabelo que nós vemos, há 20 anos atrás ninguém andava assim, tinham vergonha de andar assim. E quem andava era catalogado de uma maneira muito negativa. Hoje é normal, tatuagens é normal, piercings é normal, já ninguém liga. Eu quando era pequeno, eu ouvia falar de casos, não teve emprego por causa de uma tatuagem. Isso hoje não acontece. Nem nas FIAs, já não acontece isso. Já chegou lá acima. Já chegou à política. Já chegou, entranhou-se na sociedade já completamente. Já está na raiz. Estas coisas já estão lá. Agora, o problema, diria eu, nesta manhã, tem a ver com também a família. Ok? Tem a ver com a família. Os valores que são colocados nas pessoas logo desde o princípio. Porque essas coisas, se nós, a Bíblia fala e o profeta falava, se temos uma árvore que está a crescer e ela logo ao princípio tem ali um bloqueio, ela vai crescer, mas vai crescer torta, não é? Vai ter, a árvore, não é? Ele fala, eu lembro-me do profeta falar. Então, há aqui uma árvore que está a crescer e tem um tronco que caiu. Essa árvore vai crescer, mas vai ter que perder não sei quanto tempo ali, andar ali à volta. E depois, no fim, ela cresceu, está forte, mas tem ali está torta. Não é igual às outras, não é perfeita, está torta. Tem ali alguma coisa. E hoje, nós hoje, aqui, neste século em que estamos a viver, 21, nós, aqui nesta igreja, sabemos que Deus, no seu mais profundo, na sua mais profunda parte, no nível mais interior, Deus é amor. Amém? Isso é 1 João 4, versículo 8. Deus é amor. Ok? E Ele deseja
ligar-se connosco desde o nascimento até à sepultura, não é? Ele deseja viver connosco, Ele deseja comunicar connosco. Amém? E até hoje, eu posso dizer até à sepultura, porque até hoje ninguém foi arrebatado dos santos dos últimos dias. Portanto, ainda posso dizer assim, não é? E se Deus tardar, connosco será igual. Ele quer trabalhar connosco desde o nascimento até à sepultura. Nós queremos que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Ok? Ele não se lembrou agora de repente, olhou lá para os cardápios e viu lá que havia uma pessoa e foi atrás. Oh, onde é que ela está? Onde é que está? Oh, está ali no Porto. Não, não é assim que Deus trabalha, não é? Ele cria as condições, Ele coloca-nos numa cidade, num meio, numa família, porque Ele sabe, Ele toma todas as medidas necessárias para que Ele se possa encontrar com essa pessoa um dia, ok? Então, Ele diz, em Jeremias 31, Deus diz, eu te amei com amor eterno, sem princípio, sem fim. Deus está ali naquele sentimento, naquela categoria, naquela característica. E este amor de Deus, nós falamos disso há umas semanas atrás, esta natureza que Deus tem não é passiva, não é um amor passivo, é algo ativo, que Deus derrama sobre nós e nós temos a tarefa de transmitir, não é? Se nós temos a característica de Deus, nós temos a tarefa de conseguir transmitir esta capacidade de Deus, esta natureza de Deus, para aqueles que estão à nossa volta e para aqueles que vão fazer parte da nossa família. Eu ando a estudar muito, há meses, eu sou uma pessoa muito racional. Então, eu ando a estudar há meses o que é ter um filho. Eu tenho que perceber bem aquilo. Bem? Eu estudei como é que se casava. Tinha que perceber tudo. Ok? Então, comigo tem que ser assim. Ok? Consigo, não interessa. Comigo é assim. Ok? Agora, então eu ando a estudar, a ler e a estudar, e a ler e a estudar. Pronto. Agora, esta família é a unidade, a célula social, chamamos assim, a célula que Deus arranjou, ok? Que Deus inventou, lá desde o Éden, Deus inventou isto, para, qual é o objetivo? Preencher o mundo com esses representantes, esses embaixadores do seu caráter, desse amor que Ele tem, ok? E Ele arranjou então esta família, e Deus achou que isto era o meio propício. Nós podíamos nascer como as árvores, assim da terra, e andávamos. Nós podíamos nascer, ainda esta semana, a minha esposa tem aulas de preparação para o parto, e eu vou, e eles estavam a explicar. Hoje em dia as pessoas têm a ideia que ele fica no berço e tal, e não se pode andar sempre a pegar neles e não sei o quê. Isso é a ideia que as pessoas têm hoje em dia. Mas, a enfermeira estava a explicar, de facto, se nós pensarmos, por exemplo, os morcegos também são mamíferos, ok? E os morcegos ficam lá no ninho. E os pais saem toda a noite e depois voltam. Então, o leite dos morcegos tem muita proteína e eles conseguem viver durante o dia sozinhos. Depois temos aqueles que são como os cães ou como os gatos. E eles ficam no ninho, ali têm que estar todos muito juntos. Normalmente nascem vários para se poderem aquecer uns aos outros. E aquele leite já não tem tanta proteína. Então, o cão, o gato, não, a cadela, a gata, tem que ficar ali durante o dia, a aquecer durante mais meses. E depois há aqueles que são como o cavalo, ou como a vaca. Então, quando eles nascem, eles já estão prontos a andar. A girafa nasce, põe as pernas e já está pronta a correr e a saltar. E depois tem o ser humano. O ser humano é o mais fraco deles todos.
O ser humano não consegue fazer nada. Quando ele nasce, não faz, nem abre os olhos às vezes, não sabe mexer, não segura a cabeça, nada. E Deus formou estas coisas assim para, durante aqueles meses, poder haver aqui um contacto, para se criar aqui uma relação, para que aquela criança depois, quando cresce, tenha a sensação de que primeiro está num local seguro, onde as pessoas tomam conta, e depois quando sai para fora dessa família, não é? Esta criança sabe que o lugar seguro era ali, e aqui fora pode haver agora então perigos, mas a criança não nasceu no meio do perigo, porque isso cria problemas. Ok? Pronto. Então, Deus criou esta família e criou as crianças nascem assim, desta forma, para que se possa desenvolver aqui um cuidado inicial, um tratamento inicial, um desenvolvimento, para que quando eles saiam desta família e comecem a sua própria, este cuidado continua e ao mesmo tempo aquilo que Deus fez nesta família no início se possa refletir mais à frente. Ok? Então, Deus não tem constantemente de estar a fazer como Adão e Eva. Vem, diz a palavra, tu ficaste tu tens que dominar sobre os peixes, os animais, dá-lhes os nomes, fala, aqui a árvore, aqui. Deus depois deixou a sua palavra e agora Adão tem a incumbência de falar aos seus filhos e à sua esposa. Ok? E daí para a frente isto tem acontecido assim. Ok? Deus não precisa de estar constantemente, por causa disto que Ele formou, um casamento e uma família, por causa daquilo, Deus agora não precisa de estar constantemente a vir e a falar e a dar as suas leis e as suas regras, etc. Deus agora confia nestes homens de verdade. Ok? Deus agora confia nestes homens sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000. Ok? Deus deixa a sua palavra. Agora, no início Deus pegou em Israel e chamava-lhes os filhos de Israel. Ok? Deus usou-os primeiro como seus filhos. Esse foi o primeiro povo. E depois de séculos de murmuração e de resistência e de idolatria, Deus passou e escolheu a igreja gentia. Ok? E agora, o corpo de Cristo, a igreja, tem exatamente a mesma tarefa que Israel tinha. Ok? Exatamente a mesma tarefa. Tinham de multiplicar este amor de Deus, esta adoração a Deus e este caráter de Deus. Deus hoje continua a ter de ir no meio do povo encontrar homens de verdade que aborreçam a avareza, para que Ele possa, capazes, para que Ele possa pegar neles e usá-los para levar a palavra ao seu povo. Então, esta igreja muitas vezes é chamada família. Gálatas 6 chama esta igreja família também. Então, nós vemos um reflexo aqui daquilo que Deus cria para a sua igreja. Okay? Nós vemos um reflexo no natural. Os crentes, diz Efésios 2, são membros da casa de Deus. Ok? São membros. Portanto, se esta é a casa de Deus e nós vivemos aqui, nós somos da família, não é? De Deus. Ok? Nós somos da família de Deus. Portanto, 1 Timóteo até diz, nós devemos saber como importa, como é que tem que ser, por outras palavras, como é que nos temos de conduzir na casa de Deus. Amém? Como é que nós, pertencendo à família de Deus, importa, convém, que saibamos nos comportar. Não é? É isso que está a dizer. Para nós pertencermos a esta família, portanto, se alguém quiser pertencer à minha família, tem de saber que, sei lá, as horas para entrar é assim, e come-se àquela hora, e depois no dia 25 há peru, sei lá, essas coisas assim. Tem que saber essas coisas.
para se saber movimentar. O frigorífico é ali e não pode ficar a porta aberta, essas coisas assim. Portanto, então, Timóteo está a dizer, quem diz que pertence à casa de Deus tem que saber como é que se comporta na casa de Deus, ok? E nós temos ordem da igreja, essas coisas assim, porque importa como é que tem que se comportar, não é? Como é que tem que saber comportar na casa de Deus. Ok. Estas passagens na Bíblia mostram-nos exatamente como é que Deus pensa acerca da família. O que é que Deus acha disso? O que é que Deus pensa acerca disso? E Deus expõe o seu caráter, Deus derrama o seu coração na Escritura, como um pai que explica ao seu filho como é que se martela, como é que se aparafusa alguma coisa, não é? O pai pega no seu filho e ensina-o a fazer isto, a fazer aquilo, não é? Então, Deus, ao longo da Escritura, tem exatamente essa relação com cada um de nós. Amém? Exatamente a mesma relação. Depois também há uma Escritura que diz que Jerusalém é a nossa mãe. Pronto. Isso para quê? Isso para nos mostrar que esta família terrestre é algo que Deus planeou. É algo que reflete alguma coisa do caráter de Deus. Ok? E o problema hoje é que a família já não reflete o caráter de Deus mais. Continua a chamar-se família, mas já não tem os mesmos princípios, já não tem os mesmos valores, certo? Daí a sociedade afastar-se de Deus. Começa aqui já. O profeta dizia, não há delinquência infantil, há delinquência dos pais. Isso depois reflete-se. Ok? Então, agora, Deus é um pai, nós sabemos, Ele gosta do que faz, gosta do seu trabalho. Então, este retrato da Bíblia, Deus como pai e a maneira como Ele trata com o seu filho, ajuda-nos então, ajuda a mostrar a nós como é que ser pai é importante para o desenvolvimento e o crescimento de uma criança, não é? E como é que essa criança pode ter o seu caráter desenvolvido, ok? Desenvolvido, ok? Nós não conseguimos mudar ninguém. E eu nem consigo mudar-me a mim mesmo se eu quiser. De hoje para amanhã vou passar a ser uma pessoa diferente. Agora está a chegar aí o ano novo, as pessoas dizem, vou fazer uma lista de coisas no próximo ano, eu vou fazer isto, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer exercício. 2 de janeiro já não existe nada disso. É ou não é? Amém? Nem a nós mesmos nos conseguimos mudar. Há algo criado em nós, chamado um caráter, que ou está desenvolvido ou não está, e começou lá desde o princípio. Ok? E transformar uma pessoa para Cristo, nós não conseguimos fazer, só Deus consegue. Pegar num homem e fazer um homem de verdade, temente a Deus, só Deus consegue fazer. O profeta dizia, o Evangelho completo pega num bêbado, da noite para o dia, transforma-o num homem de verdade. Amém? Isso é uma obra de Deus, ok? Eu não consigo fazer em ninguém, nem você consegue fazer em ninguém, ok? Agora, este desenvolvimento do caráter, não é, reflete algo de Deus aqui nesta terra, ok? Agora, Deus, este Pai de amor, este Pai bom, Ele quer ajudar-nos a nós, os seus filhos, a crescer. E Ele quer nos ver maduros, crescidos, ok? Com entendimento, pensando como deve ser, agindo como deve ser, ok? A sabermos tomar as decisões, ok? A sabermos pensar corretamente, sem pensamento enganoso, sem pecado na nossa mente. Tudo isto é um desenvolvimento do nosso caráter, ok? Então, Ele quer que nós nos tornemos maduros, tendo toda a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4 diz, ok? Tendo toda a medida da plenitude de Cristo.
todo esse caráter, toda essa verdade, todo esse amor. Amém? E a mesma coisa acontece então com as crianças, não é? As crianças devem aprender como é que se ligam, como é que criam relações, como é que se comportam e a responsabilidade também. Não é? Devem aprender essa responsabilidade. Responsabilidade significa saber pelo que é que somos responsáveis e o que é que não somos responsáveis. Deus não é responsável por exemplo, voltemos ao Jardim do Éden. Deus foi responsável por criar as condições e por deixar a sua palavra. Deus não é responsável pelos atos de Adão e Eva. A partir daí, Deus deixou a sua palavra. Deus é responsável por, quando Adão e Eva falharam, trazer a pena, trazer o castigo apropriado. Ok? Estamos juntos? Deus foi responsável por isso. Trazer o castigo apropriado àquela pena, àquele pecado que foi feito. Ok? Pronto. Então, Deus é responsável por certas coisas. Deus não é responsável por todas as coisas. Ok? Não é incumbência, não é tarefa de Deus cuidar de tudo o resto que aconteceu no Éden. Ok? Quando nós estávamos a falar do amor, as pessoas dizem, se Deus existisse, não havia criancinhas a morrer à fome. Ok? E nós falamos sobre isso. Há certas coisas que Deus não é responsável. Deus deixou a palavra. O profeta dizia assim, ia começar a fila da oração, e ele dizia assim, eu sou responsável pelos cristãos. Eu sou responsável por aqueles que creem. Quem está aqui para criticar, eu não sou responsável. E ele disse, as leis da terra obrigam-me a dizer isto. Ok? E ele, então, tendo a responsabilidade do sítio onde estava, da posição que tinha, ele sabia exatamente aonde é que tinha de chegar e onde é que não tinha de chegar. Ok? Ok? Então, responsabilidade é isto. Saber o que é que nós temos de ser responsáveis, onde é que não temos de ser responsáveis, o que é que não é da nossa tarefa, não é da nossa conta, como é que dizemos não, como é que dizemos sim, ok? Como é que aceitamos não, como é que aceitamos sim, ok? Responsabilidade, certo? Então, se esta responsabilidade é ensinada logo desde cedo, não é? Nós sabemos que depois com o crescimento, esta pessoa depois vai refletir essa responsabilidade no seu futuro. Esta pessoa vai saber comportar-se, esta pessoa vai saber preparar o seu futuro, esta pessoa vai saber cuidar daqueles que são seus. Amém? Foi-lhe dada esta responsabilidade. Vamos abrir Efésios capítulo 5, rapidamente, para lermos. Nós conhecemos a Escritura, mas vamos a Efésios capítulo 5. Pronto, eu ainda não disse, mas o meu tema é como é que... Eu não tenho aqui o tema escrito, mas o tema é como é que esta família reflete o caráter de Deus. Ok, portanto, Efésios 5, vamos ler primeiro 23 ao 25. Ok? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ora, isto está aqui, eu só trouxe esta escritura para nos mostrar que também, de facto, a relação entre Cristo e nós, Cristo e a Igreja, é como o marido e a sua esposa. É só para isso que eu trouxe isto. Esta relação está aqui claramente, esta relação entre Deus e o homem é exatamente como o marido deve ser com a esposa. Ora, o que acontece hoje é que esta relação não é assim. Ok? Os princípios já não são estes. E então isso reflete-se na sociedade. E a sociedade afasta-se de Deus, ok? Mas
esta relação entre o marido e a esposa deve também ela refletir Cristo e a Igreja, certo? Cristo e a sua noiva. Cristo e os filhos e filhas de Deus. 31. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Aqui está, claramente, grande este mistério, mas isto tem aqui uma sombra, isto é uma sombra no natural de Cristo e a Igreja. Na mensagem, a palavra falada é semente original. O profeta diz, quando ele disse, multiplicai-vos e enchei a terra, esse foi o propósito eterno de Deus. Ok? Deus nunca me disse para eu encher a terra. Ok? Portanto, eu não tenho que ter 13, 15, 20 filhos. Ok? Mas o propósito eterno de Deus era multiplicar e encher a terra. E ao longo das eras isto aconteceu. Ok? E esse era o propósito eterno. É até hoje. Certo? Não parou. Até hoje. Para cumprir isto, você não pode morrer. Porque é a sua palavra. Você tem de viver. E se essa criança fosse criada da forma correta, não haveria morte. Mas Eva, não pôde esperar. Então o profeta explica-nos que lá no princípio aquilo deveria ter sido pela palavra falada, a multiplicação e encher a terra. Mas ela não conseguiu esperar. E então deu-se esta multiplicação numa vontade permissiva que subsiste até hoje. Mas, de facto, esse era o propósito eterno de Deus. Então, o propósito para esta união entre Adão e Eva, então, nós sabemos a Escritura, Deus criou-os, macho e fêmea, em espírito. Essa mensagem que distribuímos agora explica esta parte direitinha. Então, Deus criou-os, macho e fêmea, em espírito, no capítulo 2. No capítulo 3, Deus cria o homem. E depois, Deus viu que o homem estava só, um espelho daquilo que Deus viu nele, estando só, não era bom. Então criou Eva. Tirou uma costela, fez Eva, e então criou uma adjutora para estar junto dele. Ok? Então, isto está a refletir aqui aquilo que Deus sentiu em si, aquilo que Deus quis para si também. Então, ele disse, multiplicai-vos e enchei a terra, e diz o profeta, esse era um propósito eterno de Deus. Ok? Eterno. Sem princípio, sem fim. Então, esta união aqui, que devia ser pela palavra falada, agora é pela palavra falada, em que Deus fala os seus filhos eternos à existência. Em que Deus fala os seus filhos e filhas à existência. Ok? Então, Ele falou à existência em semente, lá no princípio. E agora, ao longo das eras, eles têm vindo, estes filhos e filhas, a encher a terra, ok? A Bíblia fala em Apocalipse, serão milhares de milhares, e o profeta diz, claro que não são da última era, são de todas as eras, ok? São de todas as eras, ok? Agora, ela não pôde esperar, Eva cometeu aquele ato, e agora há uma multiplicação e um encher a terra permissivo. Ok? Mas o que o profeta está a apontar aqui é que esta relação homem-mulher para multiplicar e encher a terra é um propósito eterno. E apesar de hoje nós estarmos nessa parte permissiva, continua a ser o objetivo disso. Ok? Continua a ser o objetivo de um casamento, multiplicar e encher a terra. Ok? Eu já disse, Deus não me disse para encher a terra, só me disse para multiplicar. Ok? Ok. Agora, o que acontece aqui é que hoje estes valores estão deturpados. Então as pessoas juntam-se, por exemplo, as pessoas não têm filhos por opção, as pessoas arranjam um cão, em vez de ter filhos, arranjam um cão e tratam do cão como se fosse um filho. O profeta já falava destas coisas. Acho que temos algumas coisas aqui hoje sobre isso. Ele já falava disto nos anos 50 e 60, imagina agora. Mas de facto é o que acontece, as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, não vou ter filhos, ou eu não quero, ou eu quero a minha carreira.
ok, tudo isso será válido, mas está a deturpar a imagem que Deus tinha desde o princípio. É que esta união era para multiplicar e para encher a terra. Ok? Portanto, quando as pessoas têm esta ideia de que o casamento é só para duas pessoas viverem numa nice, está a deturpar o plano, a ideia que Deus tinha disto. Ok? Perguntas e respostas. O profeta diz, ela é um vaso sagrado. E esse vaso é para gerar a vida, é para trazer filhos ao mundo, mais uma vez. Ok? E ele está a falar da mulher. Ok? E ele diz, é um vaso sagrado, porque é um vaso para trazer vida ao mundo novamente. Ok? Isto hoje está deturpado também. Então, todas estas imagens que nós estamos aqui a falar, hoje em dia as pessoas dizem, isso é antiquado, isso é conservador. É a imagem que está na Escritura. Deixe chamar conservador, deixe chamar fanático, religioso, não interessa isso. É a imagem que está na Bíblia. Ok? Agora, esta então é a base para um casamento, logo no princípio, foi esta a base. Portanto, há pessoas que têm de nascer nesta terra, ok? Há pessoas que Deus quer, e eu quero que aquela pessoa exista, eu quero que aquela pessoa nasça, portanto, aquela pessoa vai existir, e portanto, Deus junta, o plano dele é, Deus junta duas pessoas, e o profeta diz, companheiros eternos no céu, ok? Ele diz esta expressão, companheiros eternos no céu. Portanto, este casamento não é só natural. Jesus disse, lá não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos. Mas ele diz que haverá uma ligação qualquer, haverá uma espécie de ligação. Ele disse que foi, quando ele disse que foi ao céu, ele disse que foi e uma vez viu a sua casa, e a sua esposa, a sua filha. Portanto, haverá uma ligação, não carnal, mas há aqui um reflexo na terra de algo que acontece no céu. A Escritura diz, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Ok? E quando as pessoas casam 2 e 3 vezes, estão a deturpar a visão celestial da coisa. Ok? Porque depois vamos precisar de apartamentos, não é? Não é uma casa. Não interessa. Ora bem, portanto, o profeta diz, companheiros eternos no céu, ok? Companheiros, portanto, há algo aqui, há uma ligação aqui que é feita. Quando duas pessoas se casam, e diz o profeta, a partir do momento em que o homem pede em casamento e ela diz que sim, o homem pede em casamento, também está deturpado isto hoje em dia, mas a partir do momento em que o homem pede em casamento e é dito sim, está feita a união, ok? E o profeta diz, a partir daí, companheiros eternos no céu, ok? Ok? Então, continua a ser para encher a terra, ou para multiplicar, ok? Portanto, a semente da serpente não mudou o plano perfeito de Deus, ok? A semente da serpente apenas interferiu, tentou prejudicar, ok? Mas a vontade permissiva sempre contribui para a vontade perfeita de Deus. Portanto, a família é, então, esta obra-prima de Deus, ok? Esta obra-prima. Uma família não pode ser se Deus não estiver lá para fazer ok? Agora, na mensagem unidade, o profeta diz assim, agora, o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus, de tal forma que Deus podia descer a qualquer altura para falar com eles. Ele até diz boca para o ouvido, ou seja, ele podia ir lá e falar diretamente com eles, com Adão e Eva. Agora, essa é a unidade perfeita. Deus e a sua criação. E eles estavam em tão perfeita harmonia com Deus que eram um com Deus. Qualquer homem e a sua família, uma família correta, boa, nobre, obediente, são um com o outro, qualquer família. E se há algo na família que os afasta, então não está certo. A família está partida em alguma parte. Deviam ser todos um. O pai com a mãe com o pai, o filho com o pai com o filho, pai ou mãe, aqui é igual, em inglês é igual.
Todos em conjunto. Esse é o propósito de Deus. Deus tem esta igreja não é para estarmos todos às cabeçadas, ou às discussões, ou está-se a fazer a votação, eu não concordo porque eu é que devia ser pastor agora. Ok, bem à frente então e vamos fazer uma votação quem é o pastor. Não é? Não deve existir. Se existir, tem que se comunicar, tem que se resolver estas coisas, ok? Esse é o propósito de Deus. Agora, na mensagem obra-prima, agora, por acaso não é obra-prima identificada ou qualquer coisa. Repare, a grande obra-prima da família. O marido e a esposa não podem verdadeiramente ser uma família se não forem um. Tem de ser. A esposa puxa numa direção, o marido puxa noutra direção, será uma família terrível. E agora, a obra-prima da família voltou novamente. Cristo e a sua noiva, prontos para a vinda. Amém? Portanto, isso tem de refletir exatamente. Cristo não pode estar a puxar numa direção e a igreja a puxar noutra direção. Ok? Não é uma família, não funciona. Então, estas coisas naturais estão a refletir apenas verdades espirituais. Ok? Para além de que tornam a nossa vida muito melhor se não essas coisas funcionarem. Mas também há um companheirismo especial entre Deus e o homem, como se fosse pai e filho. Nós já vimos isso. Nesta mensagem, a forma de ter companheirismo, o profeta disse: se pudéssemos dar conta que Ele está aqui, como Ele quer ter companheirismo connosco. Esta escritura foi o versículo da semana. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos companheirismo com Ele, um com o outro. Okay? Essa é a escritura que o profeta lê aqui nesta mensagem. E ele diz: se pudéssemos dar conta que Ele está aqui, como Ele quer ter companheirismo connosco, o seu coração tem mais desejo de companheirismo do que o nosso tem. E a razão por que Ele nos faz dessa forma é porque nós somos descendência dEle. Nós somos geração dEle. É isso que nos faz desejar o companheirismo. É isso que faz uma mãe a dar a sua vida pelo seu bebê. Porquê? É isso que faz um pai dar a sua vida pela sua esposa. Um marido, um verdadeiro marido, daria a sua vida pela sua esposa. Porquê? Porque Cristo, lá está a reflexão do amor perfeito, porque Cristo deu a sua vida pela igreja, a sua esposa. É algo que está em si, é algo que o move. E isso faria uma mãe entrar pelo meio do fogo, sem pensar nela própria. O profeta conta histórias sobre estas coisas. Mas isso faria uma mãe entrar pelo meio do fogo, sem pensar em si, o cabelo a arder, as roupas a arder, agarrar o bebê e sair. Porquê? É o amor do progenitor, do pai e da mãe. E Deus é o primeiro e o original progenitor. Ok? E é daí que esse desejo vem. Porque a mulher deu à luz a criança. E é por essa razão que Deus desceu, se manifestou em carne e passou pelas chamas, pelo sofrimento mais terrível, para que Ele nos possa trazer ao companheirismo com Ele. Sem pensar em si próprio. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Como é maravilhoso o companheirismo que temos um com o outro, uns com os outros e com Deus. Amém? Como é maravilhoso esse companheirismo que temos uns com os outros e temos com Deus. Ok? Então, mais uma vez, estes sentimentos deveriam ser refletidos aqui na Terra. Hoje, este tipo de sentimentos também começa a estar deturpado. Não é? Sempre aconteceu mães livrarem-se dos seus filhos, pais odiarem os seus filhos. Sempre aconteceu estas coisas. Mas hoje, nestes últimos dias, ainda mais acontece. Ainda está mais entranhado.
na sociedade em que nós vivemos estas coisas, em que os valores da família não existem, os valores do amor de um pai pelos filhos não existem, os valores de uma mãe pelo seu filho não existem, é uma deturpação. O profeta dizia, pode ser a mulher mais terrível, mas no momento de dar à luz, veja aquela paz, veja aquela... Não é? Uma mulher trouxe um varão ao mundo, ok? E essas coisas são cada vez mais difíceis de encontrar nesta Laodiceia em que nós estamos a viver. Agora, na obra-prima identificada de Deus, se alguém tiver alguma coisa, se quiser fazer alguma coisa muito boa para mim, eu preferia, diz o profeta, que a fizessem aos meus filhos, em vez de fazerem a mim. E assim eu sinto, talvez, como pai, e Ele é a fonte da paternidade de Deus, não é? Deus é a fonte deste sentimento. Eu penso que essa é uma forma como Deus se sente. Nós servimos-lo a Ele enquanto nos servimos uns aos outros. É assim que nós servimos a Deus. É esse o sentimento que eu tenho quando subo aqui. É que não estou aqui a fazer uma performance. Não estou aqui a tentar dizer coisas que agradem à plateia. Senão nem tinha dito nada hoje. Porque isto não é agradável ao mundo, este tipo de discurso. Mas não é agradar à plateia. Não é isso. Nós estamos aqui a prestar um serviço. Deus nos incumbiu, Deus colocou ali um desejo, Deus colocou ali algo que nos move. Ok? Nós vimos aqui e tentamos dar o melhor, porque de lá dentro sabemos que estamos a servir a Deus. Ok? Sabemos que estamos a tentar dar o nosso melhor para Deus. No Éden satânico, o profeta diz, Deus sabia que nós estaríamos aqui, mas depois Ele colocou-nos na carne para que nós fôssemos contactados por Ele. Ok? Para que Ele pudesse contactar, Ele tornou-se um de nós quando se tornou Jesus Cristo, o Filho de Deus, a plenitude da manifestação de Deus. Por isso, esse foi o propósito de Deus. Mostrar os seus atributos no companheirismo. Amém? Mostrar os seus atributos neste companheirismo. Quando eu estava no meu pai, eu não sabia nada acerca disto. Não tinha ideia nenhuma. Quando eu me tornei seu filho, eu nasci a partir dele e eu era um atributo, uma parte do meu pai. E você é uma parte do seu pai. E como filhos de Deus, nós somos parte dos atributos de Deus que estavam nele, feitos carne, como ele se fez carne, para que pudéssemos ter companheirismo um com o outro, como família de Deus sobre a terra. E esse foi o propósito de Deus no princípio. E na outra mensagem, o profeta estava a dizer propósito eterno. Amém? Este continua a ser o propósito. Então, a nossa família também convém, esse é o plano de Deus, mostrar estas coisas, esta relação que nós temos com Deus. A nossa igreja tem de mostrar esta relação que nós temos com Deus entre o serviço e a maneira como contactamos uns com os outros. Ok? Depois, nesta mensagem, o profeta está a falar das mães. Chama-se o Dia da Mãe. E ele diz assim, depois nós vamos vê-lo. Quando lá chegarmos, nós vamos vê-lo. Depois, nós vamos ser como ele. Depois, vamos adorá-lo. Eu não sei quanto tempo isto vai demorar. Mas depois disso tudo, nós vamos ver a mãe como Deus a quer. A mãe não seria completa sem ter a sua família. Porque a melhor altura de toda a sua vida é ver os seus filhos à volta da mesa, todos eles com saúde, todos eles felizes, vê-la pôr o café,
E o profeta diz assim, não percam esse dia. Amém? Eu digo também, Café Delta, aquele caro Delta, Força 14. Ok. Não percam esse dia. E depois quando nos sentarmos com as nossas famílias e os nossos grupos, amém? As nossas famílias e os nossos grupos, pela eternidade, que dia que esse vai ser? Então vamos entender. Amém? Então vamos entender. E ele diz, depois nós vamos vê-lo, e depois vamos ser como ele, o nosso corpo transformado, e depois vamos adorá-lo, e depois vai haver isto. Amém? Não sabemos exatamente quanto tempo vai durar, mas ele está aqui a dizer, para isto ser completo, a imagem terrestre vai ter que se refletir lá também. Lá, aqui. Depois vimos para aqui, ok? Então, e ele diz, nós vamos nos assentar como famílias, como grupos, ok? Portanto, nós, filhos e filhas de Deus, vamos estar em família, estar em grupos. Portanto, se a sua família não está a refletir isto, ok? O que é que tem estado a orar? Tem muito que orar aqui nesta parte. Porque é suposto que, se você é filho, filha de Deus, é suposto que a imagem terrestre esteja a refletir a imagem celestial. Amém? É a promessa. É a promessa de Deus. Portanto, toda esta ideia de família e casamento envolve filhos. Amém? E hoje em dia as pessoas pensam que casar e tal é só gastar dinheiro, ou é só é uma maneira de eu ter acesso ao sexo. Ok? Não é nada disso. Essa linha está a refletir, não é? Essa relação, esse acordo, está a refletir algo celestial. Ok? Está a refletir algo do céu. E agora, o mundo perverteu esta ideia de ter filhos. Eu não conheço ninguém com a minha idade que vá ter filhos. Não conheço. Não tenho ninguém que consiga falar com a minha idade. Nem aqui, nem lá fora. Não tenho ninguém. Ok? O mundo perverteu, okay, esta ideia, este conceito. Ok? Então, o propósito de Deus para o casamento, se nós não entendemos esse propósito, facilmente podemos cometer um erro. Escolher a pessoa errada. Fazer algo errado nessa área. Se nós não entendemos qual é a ideia que Deus tem, qual é o objetivo disto. Okay? Há um objetivo num casamento, há um plano futuro. Está a ver que vêm aí filhos e filhas de Deus, lá em cima no céu, essa família que está agora a começar será uma casa, será um grupo, terá um lugar na eternidade de Deus. Portanto, nós temos que ser guiados pelo Espírito naquilo que fazemos. Porque isso tem influência. Se fizermos algo errado, isso vai romper o plano de Deus lá em cima. Ok? E diz o profeta, ter filhos é uma honra e um dever. Ninguém fala isto, hoje em dia aí fora. Não é popular esta ideia. Na mensagem Vida, o profeta diz, muitos jovens dizem, bem, não podemos ter filhos, vamos esperar até mais tarde e assim por diante. E diz o profeta, assim que Deus os envia, receba-os. Eles não são erros. Amém? Assim que Deus os envia, receba-os. Porque eles são o laço que une os corações e as casas. São as criancinhas. Amém? Eles são o laço que une. E hoje em dia, eu acho complicado quando alguém faz, por exemplo, um aborto. Essa pessoa vai ter que chegar à beira de Deus e vai ter que dizer, esta criança não estava no plano. E qual de nós consegue dizer uma coisa dessas? Essa pessoa vai ter que chegar ali e vai ter que dizer, eu sabia que esta criança não tinha nada para fazer neste mundo. Ok? Eu sei que há justificações, eu sei que... e Deus sabe todas as coisas, Deus, o seu plano não vai ser quebrado por nenhum ser humano, não é? Ele tem um plano. Mas mesmo as pessoas que usam os métodos contraceptivos e não sei o quê, não é?
Claro que o profeta diz, há um tempo em que isto se pode usar. O profeta diz, há uma altura em que se uma mulher tem um filho, pode matá-la. Ok? O profeta diz isso. Mas ele não encoraja essa utilização porque estamos a potencialmente prevenir uma pessoa de vir ao mundo, não é? É para isso que serve, certo? Daí que este tipo de relação tem de começar com um casamento, certo? Não faz, está fora do quadro, relações fora do casamento, certo? Não encaixa nesta imagem que estamos aqui a construir, certo? Uma família. Portanto, tem que começar com um casamento. Depois, então, é este tipo de relação, de relacionamento, ok? Nós, não há crianças aqui, não é? Estamos todos a seguir a linha, certo? Portanto, começa com o casamento, depois estas relações, e depois mesmo durante esse tempo, o profeta diz, há aqui uma mensagem em que ele diz, aqui está, ele diz assim, hoje é uma desonra quase ver uma família numerosa. É quase, para a sociedade, é quase uma desonra. Eu lembro-me, quando nós íamos os 6 a algum sítio, e toda a gente ficava a olhar. Amém? Não existe, não se vê, não acontece. Mas Deus não nos disse para encher a terra, ok? Não temos que ter 30, ok? Agora, hoje é quase uma desonra ver uma família grande. Preferem dar $100. $100 em 55 são para aí 1.000 euros hoje. Há quem dê. $100 por um cãozinho. Há quem dê. 1.000 euros por um cão. Ok? Por um cãozinho. Andam com ele. Dão-lhe o amor de uma mãe. Praticam controlo de natalidade. Preferem isso do que ter filhos. E você... repare, senhora, que só tem cerca de 20 anos em que Deus lhe deu para ter filhos. Se reparar, primeiro tem que ter responsabilidade para ter filhos. Vamos dizer que é aos 20. Hoje já não é bem assim. Mas pronto, aos 20. Depois dos 40 começa a ser perigoso. Não é? O síndrome de Down é quase 50% de probabilidade após os 40. Ok? A criança não tem culpa, mas acontece. É o ser humano, tem a ver com mecanismos do ser humano. Ok? Portanto, nós estamos aqui a falar de mais ou menos 20 anos em que se pode ter filhos. A minha esposa quer não sei quantos, ela já vai com 27, não sei como é que vai ser. Vai ter que ser uns atrás dos outros. Já viu? Está-se a rir. Bem, agora, ele está a dizer, Deus deu-lhe cerca de 20 anos e as pessoas investem em carreira, investem, e está certo, ok, está bem, ok, está certo. Mas as pessoas preferem investir em carreira, preferem comprar um cãozinho, preferem essas coisas todas, em vez de cumprir a imagem que vem do alto. Ok? E o profeta diz assim, já se reparou, senhora, que só tem 20 anos, que vai ser capaz de fazer este grande serviço para Deus? E hoje ninguém considera isto. E diz o profeta assim, sabia que o seu filho pode ser um Finney? Um Finney era um pregador, ok? Sabia que o seu filho pode ser um Finney moderno? Sabia que o seu filho pode ser um Branham moderno? Branham não vai ser, mas pronto. Sabia que o seu filho pode ser um pregador? Sabia que o seu filho pode trazer almas para Cristo? Sabia que o seu filho pode fazer alguma coisa desse género? E ao longo das eternidades, diz o profeta, no plural, ele até diz eternidades no plural, vai desfrutar das bênçãos de Deus se trouxer um filho a este mundo e o criar da forma correta. Essa estrela está a brilhar lá na glória e você é quem vai estar associado a essa estrela. Amém? Ok? Agora, 1 Timóteo 5,14, e eu já estou quase a terminar. 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que os que são moças, jovens, se casem, gerem filhos, governem a casa
e não deem ocasião ao adversário de mal dizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Ok? Agora, eu não sei o que é que isto quer dizer, desviar indo após Satanás, mas eu acho que tenho uma ideia do que é que Paulo está aqui a dizer a Timóteo. Mas ele diz, os que são jovens, casem-se, gerem filhos, governem a casa. Agora, o problema hoje em dia é, as jovens chegam e perguntam assim, onde é que estão os homens para se casar? Onde é que estão os homens de verdade? Onde é que estão os homens valorosos quer dizer, eles estão sempre, só querem brincadeira, só querem desporto, querem ir correr todos os dias e todo dia, todo ao fim da tarde. Quer dizer, não querem trabalhar, alguns. Onde é que estão os homens valorosos, de verdade, tementes a Deus, que Jetro disse, olha, vai buscar. Se Jetro dissesse hoje a Moisés, olha, vai aí 2 milhões de pessoas, arranja aí homens valorosos. Onde é que ele os ia encontrar? É tão difícil encontrá-los hoje. Homens valorosos que aborreçam a avareza para serem colocados como maiorais. Amém? Esse é outro problema de hoje em dia. Ok? Agora, quando nós falamos estas coisas aqui, vamos lá ver, nós temos aqui jovens, não é? Até aqui eu era um deles também. E quando nós falamos isto, o que nós queremos é colocar estes conceitos nos jovens, não é? E nas famílias, ok? Não estamos aqui a atacar A, B ou C. Lembra-se quando falamos das finanças? Eu até disse, olha, faça de conta que eu não estou cá. Faça de conta que não sou eu, ok? O que é preciso é que a verdade saia. Agora, se a sua vida é diferente, se a sua casa é diferente, se tem isto ou aquilo, o que nós temos que chegar aqui é trazer a verdade como ela é. Colocar isto, plantar a semente logo nos jovens, logo a começar. Lembro uma vez aqui na igreja tínhamos alguém que era, como é que se diz, divorciado. E eu uma vez trouxe estas coisas. E eu vi-o lá a ferver, lá atrás. Vira. Levanta o braço, não levanto, falo, não falo. E no fim ele veio falar comigo. Depois eu estava no hospital, não estava aqui. Ele veio falar, mas o meu caso, e eu disse assim, olha, o seu caso não me interessa. O que eu quero é que os jovens, eu incluindo, não é? Porque quem está aqui está a pregar para si. O que eu quero é que os jovens tenham estas noções. É isso que nós queremos aqui. Não estamos aqui a atacar A, B ou C. Não estamos aqui a acusar fulano ou cicrano. Não é isso. Se for isso, para isto ser uma família decente, e se eu quisesse acusar alguém, eu ia à sua beira e acusava. Não vinha para aqui falar de cima, que assim é fácil. Ok? Deus abençoe. Eu, por causa do que eu ando a estudar, eu queria ter algumas semanas aqui para falar sobre as nossas relações e a família, estas coisas assim, porque eu tenho aprendido algumas coisas e quando eu aprendo algumas coisas eu gosto de partilhar. Amém?